Gente, olha, muito obrigado pela presença de vocês. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar ainda mais. Amém? Poder sentar, obrigado. Irmãos, existem mães de tipos diferentes. Sabia disso? Existe aquela mãe coruja. Eu vou falar o nome de tipos de mães aqui. Eu quero que os filhos ou os parentes que estão por perto, se você se sentir parecido com esse tipo de mãe, você diz assim: eu aqui, ó, é minha mãe que é assim. Vou falar aqui, você pode gritar, tá? Pode dizer. Tem aquela mãe coruja. Mãe coruja se preocupa o tempo todo, participa das atividades, toda atividade ela quer estar junto. Aquela mãe coruja. Tem alguma mãe coruja aqui Isso aí, Jackson, sua mãe é uma mãe coruja? Tem outro tipo de mãe, que é aquela mãe carinhosa, que olha pro filho assim: que fofucha, que fofura, um menino de 20 anos de idade, que docinho de menino, fofinho. Tem alguma mãe assim? Aqui? Tem? Você levou... Jussiane, é assim? É assim, Felipe? É a mãe carinhosa. Amém, tá vendo? Aquela mãe amiga, os melhores conselhos, aquela que gosta de bater papo, sabe? E aí, filho, como é que foi seu dia? Vem cá, vamos conversar. Aquela mãe amiga. Tem alguma mãe que se sente assim? Ou o filho que percebe que a mãe é essa mãe amiga? A sua de novo? Isso mesmo. A mãe pode ter várias, né? Ela representar várias características, né? E tem aquela mãe engraçada, sempre pronta para uma brincadeira com os filhos. Ela não vê a oportunidade de brincar. Vai lá, dá um tapinha na mão, na bundinha do menino, ou faz cosquinha, vai lá e pinta o cabelo diferente só para brincar, rola com os meninos no chão. Já viu esse tipo de mãe? Aquela mãe brincalhona, que ela sempre se sente assim alguma vez? Pelo menos alguma vez a mãe tem que brincar com o filho, né, dessa forma. Você gosta? Tem aquela mãe aventureira, não pode ver uma trilha, uma cachoeira, uma praia, que ela, tô junto, eu quero ir, quero subir montanha, quero descer as montanhas. Tem a mãe aventureira. É assim? Será que tem alguma mãe assim aqui? Futebol. Minha mãe jogou futebol. Gente, você acredita? Ela já estava com quase 70 anos, ou mais, né? Já tinha uns 70 anos, nós estávamos jogando bola. Eu quero jogar bola. Minha mãe foi: eu vou jogar bola. Eu vou jogar bola. É aquela mãe. De bro. Olha só. Tem aquela mãe fitness. Tem alguma mãe fitness aqui que não sai da academia? Aí a Luizinha está apontando aqui, ó. Deixa a Luizinha apontando, né? Olha, a mãe fitness que gosta de ficar levantando os pesos e ir para a rua, correr e tal. Mamãe fitness. Tem aquele outro tipo de mãe também, chamado mãe leoa. Que ela está sempre pronta para ter proteger, né, os filhos. Se alguém falar mal do filho, ela arruma confusão. É o barraco na certa. Não pode ninguém falar mal do filho. É a mãe leoa. Tem aquela mãe 220. Já viu a mãe 220? 220 volts. Aquela mãe que consegue fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Lava banheiro, faz o almoço, arruma a casa, como é que é? Pronta mamadeira para neném. Aquela mãe 220. Essa é a mãe 220. Pronta. A mãe primeira viagem. Aquela mãe de primeira viagem. Tem alguns aqui na igreja, hein? Mãe de primeira viagem, né? Sabe como é que essa mãe faz? Não é fácil ser mãe. Ela pede ajuda à mãe. Sabia disso?
A mãe de primeira viagem pede ajuda a quem? A mãe. E tem aquela mãe chefe de cozinha. Só de pensar nesse tipo de mãe dá fome. Porque ela não sai da cozinha, faz bolo, faz torta, faz como é que é? Ela não vê né? Uma oportunidade para fazer uma broa. Faz aí. Aí tem esse tipo de mãe que não sai da cozinha. Tem outras mães que não gostam de cozinha de jeito nenhum. Tem alguma mãe que é assim? Ela não vê, a minha esposa está falando, eu não gosto de cozinha. Quando é assim, você sabe quem vai para a cozinha, né? Oh, glória! A sorte dela é que eu gosto. A sorte dela é que eu gosto da cozinha. Mãe empreendedora. Ser mãe empreendedora não é fácil. As mulheres que conseguem conciliar duas funções, eu vou falar sobre isso aqui. Mãe fashion. Sabe como é que é aquela mãe fashion? Ela quer ficar na moda. Quer revista de moda, sabe como é que é? Meu Deus do céu, esse vestido aqui, eu tenho que entrar. Está na moda, tem que estar. A mãe fashion. Tem aquela mãe zen, costuma ser bem calma. O mundo está virando de morro abaixo. Sabe, conhece aquela mãe zen? Tranquila. Ela está batizada com o Espírito Santo, renovada, transformada. É a mãe zen. Relax. Como é que é? A irmã Gessi, né? Tranquila e calma. Tem a mãe mágica, aí eu vou falar que são várias aqui, né? Mãe mágica que nunca perde algo dentro de casa, né? O filho acorda, mãe, onde é que está a toalha? Mãe, onde é que está aí? Ela sabe de tudo, é incrível. Outro dia, eu fui trabalhar, a Jussara foi trabalhar, o Nicolas ia trabalhar, mas ele fica dormindo até mais tarde um pouco, coloca o relógio para despertar 4 da manhã, e acorda às 8. Não vou falar o resto hoje não, tá? Pode ficar tranquilo. Então, o Otávio falou, vigia. Mas olha só, acorda, coloca para despertar 4 horas da manhã, fui trabalhar, estou no trabalho, 8 horas de sábado no trabalho, daqui a pouco ele me liga, ô pai, me socorre, cadê minha chave? Eu falei, meu filho, cadê sua chave? Se vira. Eu comprei todas as chaves para você, você vira. Liga para minha mãe, mãe, a minha mãe... Eu mandei mensagem para a Jussara, ela falou assim, não quero nem saber, manda ele se virar. Ela estressou, né, com esse negócio. Mas é assim, mãe é assim. Mãe disciplinada, como é que é? Eu estou falando da mãe preocupada, é aquela que confere se o material escolar está na mochila. Já viu aquela mãe preocupada? Ela acorda para arrumar o filho, olha a mochila, a bolsa, olha tal direitinho. Quer saber se está tudo em ordem. Tem aquela mãe disciplinada, jeito certo de escovar os dentes, dia de jogar videogame, e ensina o menino a jogar videogame, treina para ensinar. As mães disciplinadas adoram criar regras, né? Tem aquela mãe festeira, adora reunião de família, planeja, aí vão fazer festa em festa, mesa aposta, um monte de coisa, um monte de coisa. Achou tia Sandra? Aí... desse jeito. Tem a mãe historiadora, mostra as fotos antigas, toda semana ela tira da gaveta e começa a mostrar que as fotos lá dos anos de 1900 e sei quanto. A minha esposa não vê, a pessoa já entrou dentro de casa, ela já tira o DVD do meu casamento, vai ver meu álbum de casamento, vai lá, tem esse tipo de mãe que é desse jeito. Você se sentiu, você mamãe, como alguma dessas aqui? Pois bem, ser mãe é uma grande responsabilidade diante de Deus. Quando Ele nos dá filhos, estou falando para mulheres, tá? Ele nos está dando uma herança. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3.
Você pode até pensar assim: olha, o filho é meu. Mas vamos ver se é mesmo. Salmo 127, versículo 3. Quem encontrou, diga aleluia. Amém. Eu tenho ele escrito aqui no meu esboço, mas eu quero ler acompanhando o versículo com vocês. Herança do Senhor são o quê? Os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Amém. Só. Hoje em dia, são muitos os desafios que as mães, especialmente quando elas precisam trabalhar, precisam cuidar da casa, precisam dar atenção ao marido, precisam dar atenção aos filhos. Hoje, a rotina das mães é muito diferente da rotina das mães de 30, 40, 50 anos atrás. A mulher trabalha, tem que dar conta lá, trabalha fora, dá conta de casa, dá conta dos filhos, dá conta do esposo, né? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Cuidar da saúde, eu preciso cuidar da saúde, tem que caminhar, tem que ir para a academia, tem que não sei para onde. As mulheres hoje estão, né? Um monte de coisa. Ainda bem que a mulher, ela consegue, né? Fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E, além disso, de todas as coisas, todas as atividades, temos a atividade mais importante de todas, que é a sua vida espiritual. E aí vemos que ela precisa cuidar da sua vida espiritual, desenvolver um ministério e assim seguir o chamado que ela tem da obra do Senhor. Ser mãe hoje em dia não é fácil. E apesar de tudo isso, uma coisa que tem acontecido nos nossos dias, e parece que temos esquecido de comemorar as datas especiais, dia dos pais, dia das mães, dia de, que mais? Dia de namorado, não é assim? Tem dia, são as datas especiais. Você acha que isso é por acaso? Não. Existem leis que estão sendo estudadas, discutidas no Congresso hoje em dia, que estão querendo proibir a comemoração do dia do pai e da mãe nas escolas. Sabia disso? Sabia ou não sabia? Então, fique sabendo. Eles estão querendo proibir a comemoração do dia dos pais e das mães. E a intenção principal é fazer com que tudo possa, todo trabalho realizado na área política, na área da sociedade, o objetivo principal é destruir a família. Destruir a família. Mas hoje, independente do que acontece no mundo, que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz aonde opera o pecado, a idolatria, a imoralidade, está lá. Nós aqui vivemos em um lar de glória, na casa do Pai. Quantos aqui gostam de estar na casa do Pai? Diga amém. Eu quero estar em tua presença. Meu irmão, não tem coisa melhor do que estar na casa do Pai. E hoje nós estamos aqui para celebrar aquelas mulheres que nos mostraram o amor durante a vida, nos dando conselho, celebrar e honrar todas as mães que estão aqui conosco. Nós vamos agradecer a Deus por ela, pelo amor que ela tem por nós. Nós vamos dedicar um tempo de adoração e agradecimento a Deus, e vamos orar para que elas continuem a nos ensinar e a valorizar o que é mais importante na vida, e que a Bíblia diz que a alma vale mais do que
o mundo todo. Eu quero dizer para as mães cristãs, né? Porque as mães do mundo não chegaram a esse conhecimento, ou se chegaram, estão debaixo de desobediência, porque o que mais importa é a sua família, o que mais importa são os seus filhos, o que mais importa, mais do que tudo, é a sua casa, sua família. Espera-se que as mulheres sejam uma super heroína hoje em dia, que não cansa nunca, que mantém a casa limpa e organizada quando trabalha fora, que cuida dos filhos e ainda sempre com cabelos e unhas, como é que é? Bem feitas. Algumas vezes ela mal tem tempo para um banho bem tomado, né? Aquele banho bem, né? Lavar o cabelo, faz tudo na correria. Às vezes as mamães, mesmo que se cobram tanto esse padrão inatingível, né? Porque tem que acompanhar todo mundo. E aí fazem da maternidade um fardo e acaba não cumprindo o seu chamado principal, ser mãe, com eficácia, com eficiência. Mas saiba que Deus vê o esforço de cada um de vocês. Mamãe, Deus está vendo como que está o seu trabalho, qual é o seu coração. Ele conhece o coração de cada um de vocês. Ele sabe que muitas vezes você gostaria de poder fazer mais, de ser uma super mãe, e Ele quer te ajudar nessa tarefa. O nosso Deus, Ele quer te ajudar. A Bíblia nos adverte: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente da sua própria casa, da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. E aqui eu quero entrar no tema da mensagem. Qual é o valor de uma mãe? Qual é o valor de uma mãe? Nós colocamos o valor nas coisas, o valor na casa, o valor no carro, não é assim? Quanto vale o seu carro? Quanto vale o seu carro? Vale 50 mil? 80 mil? 90 mil? Depende muito. O carro, o valor que se coloca no carro depende do ano, né? Não é assim, o Jordan? Depende do ano, a tecnologia dele, investida nele. Tem carro que vale 100 mil, tem carro que vale 200 mil, tem carro que vale 500 mil, não tem? Tem carro que vale quantos? Até 1 milhão, até mais, não tem? Uma Ferrari hoje custa quanto? Nova. Quanto você acha que custa uma Ferrari? A gente coloca valores nas coisas. Mas qual será o valor de uma mãe? Eu quero dizer para você de início, não há uma resposta para essa pergunta, pois o valor de uma mãe é inatingível, tá? É inatingível. Nós não conseguimos colocar um valor numa mãe, sabe por quê? O próprio presidente, 16º presidente dos Estados Unidos, um homem chamado Abraham Lincoln, ele falou o seguinte: a mão que embala ou balança o berço é a mesma que governa o mundo. O que quis dizer com isso? A mão que balança o berço é a mesma que governa o mundo. Abraham Lincoln, o que ele quis dizer é que ninguém influencia mais uma pessoa do que a sua própria mãe. Hoje, portanto, eu quero meditar com vocês sobre o valor de uma mãe, o livro mais importante de todo cristão, para todo cristão, é a palavra, a Bíblia Sagrada. Já desde os tempos antigos do Testamento, nos mostra a importância do papel da mãe no mundo. Deus, lá no jardim do Éden, Ele criou todas as coisas, um jardim lindo, criou os animais, macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, só o Adão que ficou sozinho. Adão não conseguia procriar, ele estava vendo aqueles animais procriando, mas aí Deus criou, então, vendo aquela situação, e o próprio Deus falou: olha, eu estou vendo que Adão está muito
está muito sozinho, né? Ele estava precisando de quê? De uma companheira. Eu já vi pregação aí que fala assim que os homens estavam muito felizes na hora que veio a mulher. Aí veio, mas não é verdade isso. A alegria do homem é a esposa, a alegria dos homens são as mulheres. Tem muita. Alão ficou mais feliz ainda. A alegria do homem é a esposa. Aliás, a Bíblia vai mais ainda. Em Provérbios fala que a coroa do homem, do marido, é a esposa. Sabia disso? A coroa do homem. Então, você trata de valorizar a sua esposa. Já imaginou você colocar uma coroa enferrujada na cabeça? Já imaginou você colocar uma coroa empenada na cabeça? Então valorize sua esposa, ame de verdade a sua esposa, presenteie a sua esposa, não com presente apenas de palavra, não, de ato e verdade. De ato e de verdade. E aí, Eva foi criada por Deus, foi tirada de onde? Da costela de Adão. Deus foi lá, fez quando Adão acordou, porque Adão estava dormindo, né? Quando Adão acordou, imagina só a sensação que ele teve, né? Será que ele tremeu as pernas, Jordão? Ele tremeu, viu aquela maravilha, né? Aquela beleza de mulher. Amor à primeira vista, nunca tinha visto, né? Foi amor à primeira vista, e era a única que tinha, né? Não tinha outra, não tinha, era a única. Aí eu acho que Adão foi até batizado. Estou brincando, tá, irmão? Não está escrito na Bíblia, não, né? Foi batizado com o Espírito Santo, falou em língua estranha. Falei, eita glória de Deus, eita. É uma brincadeira. No entanto, Eva, depois, ela teve a melhor experiência da vida dela. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Eu quero que você guarde este versículo para o resto da sua vida. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Olha só, grave essa frase e carregue ela. Você, mamãe, carrega essa frase com você. Foi Eva que falou. Olha só: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio de quem? Do Senhor. De novo, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Pronto. Mais adiante, Sara, ela falou uma coisa muito importante. Deus me deu motivo de riso. Fala de novo. Deus me deu motivo de riso. Foi por isso que Isaac recebeu o nome dele, de Isaac, que significa o quê? Riso. Ela estava angustiada, não podia ter filhos, não podia, 80 anos de idade, não podia ter filho. Ela até quis dar uma forcinha para Deus, né? Colocou a sua serva para gerar filho para ela, gerou Ismael, mas só que Deus cumpriu a promessa e ali nasceu Isaac. E ela falou: Deus me deu um motivo de riso. Filhos são bênçãos para nós. A aplicação para nós aqui é: a mãe que teme a Deus reconhece que seus filhos são dádiva do Senhor, e ela é grata a Deus por isso e por essa bênção. A mulher, quando engravida, ela passa por essa experiência, né, de espera. Aí vem a Joquebede, mãe biológica de Moisés. Sabe o que aconteceu com Joquebede? Tem uma música, vocês estão cantando muito aí, né? Como é que é a música aí? Ô Joquebede, dava a sentir
o choro do bebê. Joquebede era a mãe biológica. Na época, um certo governante queria matar todas as crianças, e ela teve uma ideia, né? Colocou o seu filho, né, para ser salvo num cesto, né? E aquele filho foi parar exatamente dentro da casa de Faraó, da filha de Faraó. E ela criou Moisés. E aqui a aplicação que nós podemos extrair dessa história é que a mãe que teme ao Senhor zela pela vida dos seus filhos. E aqui eu quero parar um pouco e meditar. Mãe que zela pela vida dos filhos não simplesmente cuida da saúde física, não. A Bíblia orienta que nós precisamos, enquanto mães e pais, preocupar com a saúde espiritual, e vem em primeiro lugar. Primeiro, abra sua Bíblia. Esse texto eu li na última reunião dos homens, livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Acompanhe comigo. Quem que escreveu o livro de Provérbios? Quem era pai e mãe de Salomão? Não é? Davi e Betseba, né? Os pais de Salomão olha só o que Salomão escreveu dos pais. Olha só. Leiam comigo. Versículo 3. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Amém, só até aí. Vem cá, mãe, por favor, vem cá. Vou aproveitar e chamar meu pai também. Vem cá, pai. Imagine eu criança, tá? Imagine eu criança. Vem cá, mãe. Vem cá, pai. Eu queria pegar na sua mão, mas você vai ficar segurando no meu ombro aqui. No meu ombro, no meu braço. Ô pai, eu estou querendo passear. Qual que seria a instrução que você tinha? Primeiro, no passeio, antes de passear, fazer qualquer coisa. Fazer qualquer coisa no dia. O que você faria antes de fazer qualquer coisa no dia? Falar para minha esposa? Para mim, na hora de passear. Primeira coisa no dia. Primeira coisa no dia. O que tem que ser feito? Primeira coisa no dia? Toma um bom lanche. Antes de passear, de fazer qualquer coisa. Antes de lanche. É orar. Vamos lá, pai. Vamos lá. Ô pai, eu quero passear, pai. O que você vai falar? Vamos passear. Mas vamos primeiro orar. Já falei. Vamos orar. Essa é a ideia. Eu vou passear, eu sou pequenininho. Dá vontade de voltar, tá, irmãos? Dá vontade de voltar aos 35 anos atrás, né, irmão? Só 35? Mas, então vamos lá. Vamos passear. Eu quero passear hoje eu vou passear com meu pai e com minha mãe. Eita glória. Vou passear. Pai, eu quero jogar bola. Quero jogar bola hoje, eu quero jogar bola. O que eu vou fazer hoje então, pai? Antes de jogar bola, o que eu tenho que fazer? Orar. Vamos orar. Não, mas eu quero passear de novo. Vamos passear de novo. Ô mãe, eu quero ir para a escola. A senhora já fez muitas vezes comigo. Antes de ir para a escola, inclusive fazer prova. O que aconteceu algumas vezes antes de eu fazer prova? Conta aí que a senhora sabe. Ora, meu filho. Inclusive o dia que ele estava chorando, à noite, porque no outro dia tinha que fazer prova, eu passei para meu quarto, ele estava deitado, eu estava vendo ele choramingando. Aí eu cheguei
Uai, Fabrício, o que está acontecendo? Ah, mãe, eu estudei, não aprendi nada. Eu vou fazer prova, eu não sei, mãe. Meu filho, você estudou? Estudei, mãe, mas eu não sei nada. Então, meu filho, fica tranquilo. Se você estudou, quando você chegar lá, o Espírito Santo vai abrir a mente, você vai lembrar de tudo. E você vai voltar alegre, contando a bênção que recebeu. Foi? Exatamente o que aconteceu. Adivinha qual foi o resultado da prova? 10. Obrigado, vai lá, mãe, obrigado. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Obrigado, pai. Meu pai hoje está completando 74 anos. Louva a Deus pela... Vamos dar uma salva de palmas de novo para ele? Eita glória. Aleluia. Os pais têm que cuidar, sim, da saúde, mas têm que cuidar do espiritual, da alma dos seus filhos. A mãe tem que cuidar e se preocupar muito mais com a alma dos filhos. Não esperar que a igreja vai ensinar, mas você que tem que ensinar e ser exemplo. A Bíblia fala: ensina o seu filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Isso significa estar junto, caminhar um passo à frente, estar junto. É aquela mãe, tipo mãe, como é que fala? Coruja. Uma característica daquela mãe coruja que eu falei: estar junto o tempo todo, quer saber de tudo. E você falar assim: Moisés, Nicolas, você não vai morrer, Nicolas, você vai ser bênção. Felipe, você não vai morrer, você vai ser bênção. Cadê? Arthur, a Elisiane que tem que falar, né, com Arthur, né? A minha esposa falar com o Nicolas, Gilciane falar com o Felipe, Elisiane falar com o Arthur e com a Bebela, eu acho que nem está aqui, né? Vocês não vão morrer, eu é que vou morrer por vocês, e vocês não vão morrer, fala assim, dá a vida por eles. É isso que eu estou querendo dizer, que a mãe tem que dar a vida dela pelos filhos. Exatamente. Quando você chega no supermercado, eu vou no supermercado todo mês, né? Já tenho o quê? Quantos anos de casado? 22 anos de casado. Eu vou no supermercado com a minha esposa, a primeira coisa que ela fala no 500 supermercado: o Nicolas, o que você acha que o Nicolas está querendo comer? Será que nós vamos... Aí ele está com vergonha aqui, ó. Eu vou fazer ele ficar com mais vergonha hoje. Olha só. Eu achei super, não falei nada com vocês hoje, não falei nada, mas eu achei super interessante. Nós tivemos estudo bíblico ontem à tarde, ali em casa com a família do irmão Sebastião. A gente está fazendo um estudo bíblico, está sendo uma bênção, né, irmão Sebastião? Cristina, está sendo uma bênção com a família lá. E aí depois, já era umas 6h30 mais ou menos, na hora que terminou e tal, a Jussara doida querendo tomar banho, e a gente estava... precisando vir para a igreja e tal, mas ele levantou assim e falou assim: ô mãe, a senhora pode deitar um pouquinho comigo? Aí eu reparei assim: meu filho, eu estou com pressa, eu vou tomar rapidinho, um banho rapidinho, eu vou deitar com você. Mãe, deita comigo. Aí ela foi lá, tomou um banho, né? Foi assim, e amor, nosso tempo está na igreja 7h30, não, eu vou deitar com ele um pouquinho, 30 minutinhos, vou lá. Foi lá e deitou com ele, ficou lá deitadinho e tal. Eita glória, é gostoso demais. Eu estou vendo, eu estou lá na sala, mas sentindo essa relação de mãe com filho. Nicolas com 18 anos, querendo deitar um pouquinho com a mãe. Irmão, não tem coisa melhor do que isso, viu? Se eu pudesse, queria deitar, igual eu fazia. O pai lá, né, deitado, o meu... pai e mãe deitados, chegava, pulava na cama, queria ficar no meio, porque é gostoso estar, essa presença da mamãe.
Quanto vale uma mãe? Quanto vale uma mãe? Ana e Maria. Ana era estéril, sofria muito com a rivalidade de Penina, mas ela fez um voto diante de Deus, e Deus lhe ouviu a petição. Assim, quando o menino se desmamasse, ela o entregaria para sempre para servir ao Senhor. Ana orou e o seu clamor moveu o céu. A mulher que era estéril agora é mãe de Samuel. O seu chorar, mas de solidão, pois Deus ouviu. Eu vou ser mamãe, eu vou ser mamãe. É sempre assim, quando o crente chora, e logo da sua história, aleluia, Deus mudou a vida de Ana, porque ela confiou em Deus. Maria, ainda virgem, quando ouviu os magos falando que o filho dela era rei de seu povo, e também quando ela ouve do próprio Jesus, quando os pais o perderam no templo, de que ele estava na casa de seu pai, Maria guardava aquelas coisas em seu coração e meditava. Ela sabia que seu filho não pertencia a ela. Naquele momento ela percebeu: olha, o filho que Deus me deu não me pertence. Ele me deu para cuidar, me deu para ensinar, mas ele não me pertence. Aliás, eu quero destacar aqui Maria. Qual foi a mulher mais importante da humanidade? Ela não foi uma doutora, ela não foi uma, como é que eu vou dizer? Uma arquiteta, ela não foi, não foi advogada, não fez nada. A única coisa que ela foi ser mãe do Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, aleluia! E aqui está a terceira aplicação para essas mães. A mãe que teme ao Senhor sabe que seu filho não é dela, é do Senhor. Então, a responsabilidade é sua. Olha, o filho não é seu, é do Senhor, então cuida dele. Assim, essa mãe lembra de Provérbios que diz, vou repetir, Provérbios 22:6, ensina o seu filho o caminho que se deve andar, porque quando ele crescer, não se desviará dele. E também em Deuteronômio capítulo 6:7, tu as inculcarás a teus filhos, e dela vai aqui, por isso que eu chamei meu pai aqui para falar, para brincar aqui, tá? É por causa desse versículo aqui, ó. Tu as inculcarás em seus filhos, e delas falarás o quê? Assentando em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Quando que eu preciso falar da palavra de Deus para os meus filhos? Só no domingo à noite na escola dominical? Só no culto de terça-feira? Só no culto de discipulado? Não. A Bíblia orienta que a mamãe precisa falar da palavra do seu filho, a palavra de Deus, assentado na casa, andando pelo caminho, e ao deitar, ao levantar, tudo é Deus, tudo a palavra de Deus, tem que ter palavra de Deus. A mãe que teme ao Senhor, a mulher que luta pela dignidade dos filhos. Eu quero contar, antes de tudo, que a hora já está indo embora. Eu quero contar aqui, lembrar de uma mulher chamada Rispa. Fala comigo. Rispa. Irmão Fabrício, que nome de mulher é essa? Rispa era uma das concubinas de Saul.
Essa mulher tinha 2 filhos. E aí, na guerra, os seus filhos morreram. O exército deixou os seus filhos em cima de uma pedra para serem devorados por feras do campo, ou por, como é que chama esses bichos que, por corvos, tal. Ela não era nada na cidade. Nunca Davi e Saul tinham visto falar dessa mulher. Mas qual foi a atitude dessa mulher? Ela viu os filhos em cima daquela pedra, os corpos dos 2 filhos lá em cima. Ela falou assim: olha, os meus filhos não vai ser devorados por corvos. Os meus filhos não vai ser devorados por feras do campo. E ela sabe o que ela fez? Pegou um lençol, cobriu os filhos delas ali, ao ar livre, no meio daquelas pedras, os 2 filhos delas mortos ali, os corpos ali. Ela cobriu os filhos dela e sentou do lado deles. E ali ficou, dia e noite, os corpos se decompondo, os animais tentando chegar. Vinha um corvo chamado urubu, né? Chegando para avançar, ela e ficou ali até o corpo se decompor totalmente e ser levado pela água da chuva. Os ossos ser levado pela água da chuva. E aí, na hora que ela pôde recolher os ossos, na época já, Davi ficou sabendo da história dessa mulher. Olha, que história fantástica! Como que uma mãe tem uma atitude dessa? Nunca ouvi falar um negócio desse. Que atitude dessa? Irmãos, isso é uma atitude de uma mãe que ama filhos, que não aceita indignidade para com os filhos, não aceita injustiça para com os filhos, não aceita ver os filhos morrer indignos e não ter nem simplesmente ser sepultado. E ela ficou ali: não vai ser comido por bichos, não vai ser comido por bicho. Sabe o que aconteceu? Olha, o rei falou assim: eu fiquei sabendo dessa mulher, vai lá, nós vamos fazer as covas e as catapultas, catapultas não é as, como é que chama? Os túmulos dos reis, rei Saul, rei Davi, rei Salomão, e foi fazendo o lugar onde que os reis iriam ser enterrados. Quando o rei ficou sabendo da história dessa mulher, sabe o que ele falou? Vai lá, recolhe os ossos dos filhos dela, e eles serão enterrados junto com os reis. Eles terão um velório honrado. Tudo que o rei tem de direito, eles vão ter no velório. Eles fizeram aquele velório lindo para os filhos daquela mulher. Isso por causa da atitude de uma mãe, que mesmo depois que os filhos morreram, ela não aceitou a injustiça que fizeram com os filhos. Após a morte, ela não aceitou a indignidade. E aqui eu quero trazer a influência de uma mãe para uma criança. É imensurável, né? É imensurável. E eu quero dizer para vocês: a maternidade é essencial para o desenvolvimento saudável de um filho. A maternidade é importante para o desenvolvimento emocional de um filho. A maternidade também é importante para a saúde mental do filho. Por isso, eu quero mostrar para vocês alguns valores para encerrar a nossa mensagem. Amor incondicional. Fala comigo. Amor incondicional. A Bíblia menciona que o amor maior que existe é o quê? O amor de Deus. E o que chega perto desse amor é o amor da mãe. O amor de uma mãe. O amor de uma mãe chega próximo
do amor de Deus. É um amor incondicional, que não tem fronteiras. É o amor de graça, sem exigência, que é oferecido independente dos sentimentos. A mãe, o filho faz o que quer, vai lá preso, vai preso. Ninguém vai lá visitar, mas a mãe vai lá, chora pelo filho. Meu filho fez isso, mas ela chora. Eu amo meu filho, eu amo, ele pode fazer o que for, mas a mãe ama o filho, a mãe verdadeira. Sabe por quê? Infelizmente hoje tem mães que abandonam os filhos, mas a palavra de Deus diz o seguinte, que ainda que uma mãe venha esquecer de um filho, o nosso Deus jamais esquecerá de ti, tá? Então, o nosso Pai ama, tem um amor muito maior do que uma mãe. Segunda coisa, compreensão. Como que eu consigo dar valor a uma mãe? Primeiro, o amor incondicional. Segundo, fala comigo, compreensão. Terceira, paciência. Poderia falar de novo? Paciência. Quarto, respeito. Quinto, proteção. Sexto, compaixão. Sétimo, sabedoria. Oitavo, apoio. 9, comprometimento. 10, honestidade. Eu quero deixar para terminar a mensagem a palavra do pastor Hernandes. O último sermão que eu ouvi dele foi também sobre isso. Pastor Hernandes, alguém já ouviu falar? Diz o seguinte: ter filhos é um privilégio, mas criá-los não é brincadeira, exige esforço, abnegação e renúncia. Não ensinamos filhos apenas com palavras, mas sobretudo com exemplo. Não ensinamos filhos apenas dando-lhes coisas materiais, precisamos dar a eles também o amor. Não basta apenas encorajamento, precisamos também temperá-lo com disciplina. Sabe o que é disciplina, irmãos? Eu lembro da minha mãe me disciplinando, chicote no lombo. Ai meu Deus, mas não pode bater. Que história é essa que não pode bater? Não pode corrigir o filho? Isso é ideologia do mundo aí. Pode corrigir sim. E a minha mãe acertava a lenha de longe, acertava, tá? Chinelo fazia curva. Chinelo fazia curva e acertava. E aí eu digo o seguinte: ajudar criar filhos é uma tarefa nobilística ou nobilíssima. Para fazê-lo com eficácia, dependemos totalmente da graça de Deus. Quero voltar lá na frase de Eva. Qual foi a frase de Eva? Adquirir um varão com o auxílio do Senhor, com a graça de Deus. Então, ser mãe, segundo a vontade de Deus, tem que ser pela graça do Senhor, tem que ser pela misericórdia do Senhor. Daí eu quero dizer para os filhos agora: Arthur, sempre, o pastor Wellington, sempre só para o Arthur, é o primeiro banco, é o primeiro que vejo aqui, ó. Você honra sua mãe? Honra, de verdade? Sabe como os filhos honram as mães? Filhos, obedeçam suas mães, segundo a vontade do Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, pois ela te deu a vida, e não te esqueças de honrá-la. Você sabia qual é o primeiro mandamento com promessa? Honrar o quê? O pai e a mãe. Eu elogiei as mães aqui, mas você, filho que está aqui, quer honrar sua mãe? Obedeça sua mãe. Ô mãe, mas eu não quero ir lá, eu não quero deixar de ir lá, tá? Meu filho lá é ruim. Não vai, é melhor. Aí desobedece, vai, dá ruim, aí vai, mãe, já era. É ela quem cuida desde a mais tenra idade, aquela que ensina a dar os primeiros passos, aquela que nutre os filhos não apenas com leite materno, mas introduz o filho leite da piedade. E estou me referindo aqui mães cristãs. Quero pedir para você ficar de pé, mamãe.
papai também, filho, todo mundo fica de pé. Nós vamos orar. E que essa palavra que nós meditamos aqui, você, mamãe, possa levar para a sua casa